A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É com muita alegria que eu quero trazer uma palavra de Deus para você nessa noite. Nós vamos hoje falar, eu estou gravando esse vídeo à noite, né? E nós hoje vamos falar de um livro interessante. Nós vamos falar hoje sobre o livro do Apocalipse. Você já estudou o livro do Apocalipse? Então nós vamos, dentro de alguns vídeos, falar um pouquinho sobre esse livro. Nós temos falado de alguns livros na Bíblia. Depois eu vou deixar aqui no card, no final desse vídeo, eu vou deixar no card aí, onde você vai poder entrar e ver o livro de Judas que eu escrevi. Me desculpa. O livro de Judas, que eu trouxe uma mensagem sobre um estudo sobre o livro de Judas e também sobre o livro de Filemon, né? Nós trouxemos ali uma mensagem poderosa sobre alguns livros da Bíblia. E hoje nós vamos tratar sobre o livro do Apocalipse. Quem ama o livro do Apocalipse? Porque, gente, tem tanta gente que diz que gosta do livro, mas tem dificuldade de entender o livro, acha que é algum mistério, alguma coisa. Você acredita que eu já vi gente dizer que não pode nem ler o livro, porque é um livro proibido? Eu já vi outras pessoas dizerem que leu o livro do Apocalipse e adoeceu. Olha para vocês verem que coisa, que mitos, né? Na verdade, não. O livro do Apocalipse foi um livro escrito com alguns símbolos, né? E precisa de algumas interpretações de algumas partes do texto para que a gente entenda esse livro. Esse livro foi um livro escrito pelo apóstolo João. No ano 90, 94, depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, né? Foi escrito no primeiro século da igreja e é um livro que tem uma mensagem poderosa para as nossas vidas. Mas antes de lermos o primeiro texto que nós vamos trazer hoje, eu quero pedir para você uma coisa. Pare um pouquinho e me escute, gente. Você que ama a obra de Deus, você que quer ver a obra do Senhor crescer, eu quero te pedir ajuda. Eu estou com esse canal com o objetivo de pregar a palavra de Deus. Então, quero te pedir duas coisas. Se você não for inscrito, eu quero te pedir que você se inscreva, ative o sininho de notificação e deixe seus comentários. E quero te pedir outra coisa muito importante, que você deixe o seu like no vídeo. Vocês não têm noção quão importante é você deixar o like no vídeo. Então pare aí agora e aperte no like aí, aperte na inscrição do vídeo, se você não for inscrito. Deixa o like aí. Sabe por quê? Porque quando você deixa um like, o YouTube entende que o vídeo é bom e ele entrega o vídeo para outras pessoas. E outra coisa é quando você abre o vídeo, se você já fecha o vídeo, você acaba não fazendo com que o YouTube não entregue o vídeo, porque o vídeo não tem retenção. Então, se assista o vídeo até o final, não vai ser muito longo e vai te ajudar muito a entender a palavra de Deus e vai ajudar o canal a crescer. Amém? Estamos combinados? Você já deu o seu like? Você já apertou no like aí? Você já se inscreveu no canal? Você já deixou um comentário aí sobre o livro do Apocalipse? Pois bem, então agora vamos para a palavra? Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos entender um pouquinho sobre o livro do Apocalipse, como eu já disse, e vamos ler aqui o capítulo 1. Vamos começar a fazer leitura de alguns capítulos desse livro em alguns vídeos que iremos fazer, né? Diz assim a palavra do Senhor: revelação de Jesus Cristo que Deus lhes deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deve acontecer. E que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, conta tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas que nela está escrito, pois o tempo está próximo. Vamos nos deter um pouquinho sobre esta primeira parte desse texto aqui. Aqui nós já temos uma mensagem poderosíssima. A palavra Apocalipse, ela significa revelação. A palavra Apocalipse, ela veio para revelar um Cristo vitorioso, poderoso, que governa a sua igreja. Quando nós lemos os evangelhos,
Quando nós lemos os evangelhos, nós deparamos os evangelhos, os 4 evangelhos, mostrando um Cristo sofredor, não é verdade? Um Cristo humilde, que veio e padeceu pelos nossos pecados. Veio, nasceu de uma virgem, morreu, foi humilhado, foi cuspido na cara, lhes bateu com um pedaço de madeira na cabeça, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, perfuraram os seus pés com pregos, né? E transpassaram uma lança no lado dele, né? Do seu corpo. E o penduraram numa cruz e o humilharam perante todos. Então, um servo sofredor que estava ali morrendo pelo pecado da humanidade. Então, quando nós olhamos para aquele Cristo que descreve os evangelhos, às vezes até nós ficamos com dó, né, da situação daquele Jesus. Quem não já viu aquela figura que a Igreja Católica tem, daquele Cristo na cruz, né? Já viu aquela imagem e tal, uma imagem que a Igreja Católica faz de Cristo, e você olha para ele e você pensa, nossa, esse aí está sofrendo. É o Cristo dos evangelhos, é esse Cristo sofredor. Mas Apocalipse nos revela ao outro Cristo, o mesmo Cristo, mas agora o Cristo ressurreto em toda a sua glória e Senhor da sua igreja. E esse Jesus Cristo, Deus lhes dá uma revelação e ele dá a revelação ao anjo, e esse anjo traz a revelação ao apóstolo João. O apóstolo João, quando recebe a revelação do livro do Apocalipse, quando recebe esse livro aqui, o apóstolo João, ele estava numa ilha chamada Pátimo. O apóstolo João foi colocado naquela ilha por perseguição, porque estava sendo sofrido perseguição pelo poder de Roma. O poder de Roma, Roma governava o mundo todo naquela época. Todo o mundo do primeiro século estava sob o governo do imperador romano, né, César. E ele, o Império Romano, aqueles governadores daquela região, promoveu-se uma perseguição contra a Igreja de Cristo. E o apóstolo João, já velho, foi colocado numa ilha para morrer ali. Muitos prisioneiros eram colocados ali naquela ilha, não tinha como escapar daquele lugar. E ele foi jogado ali. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus o visita naquele lugar. Deus o visita naquele lugar e Deus dá para ele uma das mais belas revelações que tem na Bíblia, que é o livro do Apocalipse. Ele recebe aquela revelação no meio da perseguição. Então, no meio das perseguições das nossas vidas, Deus ainda continua falando conosco. E ele revela o que para o apóstolo João? Ele revela um Cristo glorificado em toda a sua glória. Aleluia. Apocalipse nos mostra um Cristo glorificado. Que diz assim, revelação de Jesus Cristo que Deus lhes deu para revelação de Jesus Cristo que Deus lhes deu para mostrar aos seus servos. No caso, Deus deu a revelação a Jesus Cristo. Nós vamos entender o livro de Apocalipse num versículo por versículo. Olha, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhes deu para mostrar aos seus servos. Então nós temos que entender que a revelação foi dada do Deus Criador a Jesus Cristo. Qual o objetivo da revelação? Para mostrar ao seu servo. Lembra que quando Jesus estava falando estava pregando, os discípulos fazem a Jesus uma pergunta: quando será a vinda do Filho do Homem? Quando o Senhor Jesus voltaria? Jesus estava falando sobre a vinda dele. E aí os discípulos fazem uma pergunta: quando acontecerão essas coisas? Quando será a vinda do Filho do Homem? Quando o Senhor Jesus virá? Lembra que tem essa pergunta no Evangelho de Mateus? Jesus diz que o dia e a hora ninguém sabe, senão o Pai. Pois muito bem. Nem o Filho saberia? Pois muito bem. Nós estamos aqui diante de uma revelação de algo que estava com Deus e que é revelado a Jesus Cristo, e que Jesus Cristo revela o seu anjo e que o seu anjo revela a João. Você entende? Observa para vocês verem. Que deu para mostrar ao seu servo as coisas que em breve deve acontecer. A revelação diz que vai mostrar
ao seu anjo, o seu anjo mostrar a João e João trazer toda a igreja as coisas que em breve devem acontecer. Então, rapidamente aqui, João foi colocado numa ilha e estava sendo perseguido. Eu quero abrir um parênteses aqui porque eu esqueci de terminar essa parte. João estava numa ilha e ali ele foi perseguido, e por isso que ao escrever o livro do Apocalipse, ele escreve um livro cheio de símbolos. Por quê? Porque para nós hoje é difícil entender muitas coisas do livro do Apocalipse, mas no tempo de João, não, a igreja, quando leu o livro, logo entendeu. Tinha coisa aqui que não podia ser dita abertamente. Ele diz em forma simbólica, em forma de parábola, em forma, sabe, usando figuras de linguagem, para que não falou literalmente, né? Para que se algum soldado, alguém pegasse o livro na mão, não entendesse o que nele estava escrito, mas só a igreja, né? Então, por isso que o livro foi escrito desta forma. Não foi porque Deus resolveu escrever o livro com símbolos, não. Foi Deus, foi João que ouviu aquilo e escreveu desta maneira. Por quê? Porque João estava vivendo num período de perseguição da igreja, perseguição. Então, por isso que o livro é escrito desta maneira. Mas, na verdade, o livro tem função de revelar e não esconder nada. É revelar. O livro do Apocalipse é um livro que significa revelação. Vocês entenderam essa parte? Que às vezes alguém pega o livro, nossa, por que o livro é tão difícil e tal? É por isso. E o que esse livro trata? Das coisas que vai acontecer em breve. O livro trata de coisas não que aconteceu no passado. O livro não trata de nada no passado, mas de coisas do futuro. Trata de coisa que em breve irá acontecer. E deve acontecer. E ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu, o qual atestou. João está declarando que ele atesta tudo o que ele viu acerca de Jesus Cristo. Bem-aventurado aquele que lê. Aqui há uma promessa interessante para aqueles que lê. Esse livro começa com uma promessa. Este livro começa com uma promessa. Bem-aventurado aqueles que lê e aqueles que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nela está escrita, pois o tempo está próximo. Olha o versículo 3 aqui, olha como é bom você ler o livro do Apocalipse. Há uma promessa de ser feliz, de ser bem-aventurado. Tanto os que lê, quanto os que ouvem o livro. Você sabe que tem pessoas que não sabem ler, não é verdade? Tem pessoas que não sabem ler. Então elas precisam ouvir apenas. E a bênção que recebe os que lê, recebe também os que ouvem o livro. É muito importante que você leia o livro do Apocalipse. Eu sei que tem poucas pessoas que leiam o livro do Apocalipse, tem poucas pessoas que têm curiosidade sobre conhecer esse livro mais profundamente. Tem muitos que começam a ler e desistem no meio do caminho porque acham difícil. Mas deixa eu te falar uma coisa, não. Pare, medite nesse livro, pois esse livro tem algo especial para as nossas vidas. Esse livro tem uma bem-aventurança para aquele que lê e aquele que ouve. Tanto é bom você ler quanto você participar de estudo que fala acerca do livro, ou seja, você ouvir este livro. Esse livro é maravilhoso. Então vamos prosseguir aqui. Versículo 4. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. A quem foi endereçado este livro? Esse livro foi endereçado às 7 igrejas de Jesus Cristo que se encontrava na Ásia. Igrejas que foram fundadas pelo apóstolo Paulo. As 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Da parte dos 7 espíritos que se acha diante do trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Olha para vocês verem
como é que João descreve Jesus Cristo nessa saudação? João não descreve, esse aqui é o mesmo apóstolo que viu Jesus sofrer. João não descreve, aleluia, João não descreve aqui um Jesus Cristo. João não descreve um Jesus Cristo sofredor, ele descreve um Jesus Cristo vitorioso. Da parte João, às 7 igrejas que está na Ásia, que se encontra na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que ele era e ele há de vir. Da parte dos 7 espíritos que se acha diante do trono de Deus. Muito bem, eu vou parar aqui para poder nós meditarmos um pouquinho sobre esse texto aqui, sobre essa pequena parte aqui que o Apocalipse se refere a 7 espíritos de Deus. Existe 7 espíritos de Deus? Pense comigo, existe 7 espíritos de Deus? O que você acha? Deixe no seu comentário. Eu acho que existe 7 espíritos, eu acho que não. A Bíblia está dizendo que existe 7 espíritos. 7 espíritos. Comente aí da melhor forma que você achar. Não existe. Aí eu já vou dar a resposta. Não é 7 espíritos. Aqui no caso, a Bíblia está se referindo, o apóstolo João está, quando se refere a 7 espíritos, 7 espíritos é a totalidade de Deus, é o número perfeito de Deus. Então é muito usado na Sagrada Escritura o número 7. Na verdade, conhecimento, o espírito de temor do Senhor. Vocês viram que do mesmo espírito ele falou de vários ministérios. Então, quando João fala 7 espíritos de Deus aqui no livro do Apocalipse, é dessa maneira, é o Espírito Santo de Deus atuando em várias funções, entendeu? Então não confunda quando você lê o livro, por isso que o livro do Apocalipse tem essas questões que a gente precisa de uma interpretação para não levar muitas coisas ao pé da letra e entender errado. O Espírito do Senhor se refere os 7 Espíritos do Senhor se refere a ministérios do Espírito Santo, pois o Espírito Santo é um só. Então, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do trono de Deus e da parte de Jesus Cristo, testemunha, do Pai de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Jesus é considerado primogênito dos mortos, por quê? Porque ele morreu primeiro? Não, porque ele foi o primeiro a ressuscitar. Por isso que ele é considerado primogênito entre os mortos. O livro do Apocalipse é fascinante, tem tanta coisa para você aprender. Então, e o soberano dos reis da terra. Ó, como João
Mas quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou. E cada um de nós hoje somos um sacerdote diante de Deus. Ou seja, de que forma somos um sacerdote? Nós temos essa autoridade, nós podemos, através da morte de Jesus, nos deu legalidade para que nós fôssemos ante Deus em oração. Você que está vendo esse vídeo agora, você pode ajoelhar e falar com Deus neste momento. Deus responder a você. Mas isso aí, que hoje é uma coisa parece tão banal e tão simples, não podia ser feito naquela época desta maneira. Só o sacerdote que podia fazer. Mas hoje nós temos o sacerdócio real dentro de nós. E nos constituiu reino. E como é que é esse negócio aqui? Reino. Reino, veja bem. Isso aqui, no reino milenar de Cristo, muitas pessoas irão se salvar, né? Aqui e agora e na tribulação, e voltarão para reinar com Cristo no reino milenar. Então o Senhor terá uma nação de reino ou de reis sacerdotais. A sua igreja, o seu povo, reinará com ele no milênio. Então por isso que ele nos constituiu reino e sacerdote para o seu Deus. Ou seja, ele terá um povo, uma nação sacerdotal e uma nação que reinará com ele. Um povo que no milênio, isso acontecerá no milênio, esse reino aqui, essa profecia se cumprirá no milênio. Nós reinaremos com ele no milênio. E o Senhor Jesus conquistou isso na cruz do Calvário. E o sacerdócio nos foi dado através da morte dele na cruz do Calvário. Quando ele morreu, o véu do templo se rasgou e nos foi dada essa autoridade. Continuando o versículo. A ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Eis que vem como as nuvens, e todo olho verá, até aqueles. Eis que venho com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles, certamente. Amém. Vou terminar esses dois versículos aqui. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, por causa do tempo, que já me foi muito tempo ali. Gente, deixa eu falar, olha que coisa interessante. Eis que venho com as nuvens, todo olho o verá. Isso aqui, o Senhor está falando da sua segunda vinda. Está falando da vinda depois da tribulação. Não desta vinda agora, desta primeira vinda que o Senhor virá para arrebatar a sua igreja. Não, está falando da segunda vinda, da vinda de Cristo depois do milênio. Não desta vinda primeira agora que ele virá para arrebatar a sua igreja, pois aí ninguém o verá. Ninguém o verá, simplesmente arrebatará a sua igreja e ninguém o verá. Mas quando ele vir com a sua igreja nas nuvens, todo olho irá ver o Senhor, até aquele que o transpassou com a espada. Lembra que um soldado transpassou Jesus com a espada na cruz do Calvário? Então, e que desceu algo de sangue, aquele soldado ressuscitará só para ver Jesus na sua glória descendo, para estar participando do reino milenar de Cristo. A terra que estará na tribulação, que aí nós não vamos aprofundar nesse assunto nesse vídeo, mas no próximo vídeo nós iremos. No próximo vídeo nós retomaremos aonde eu estou parando. Eu estou finalizando o vídeo aqui, mas nós vamos retomar. Veja bem, o Senhor Jesus virá quando a terra estiver em tribulação, e ele virá na sua glória e todo olho verá. Sabe como que foi que Jesus saiu daqui? Jesus saiu, ele foi morto, ele ressuscitou, mas ele foi morto e foi humilhado. Mas quando ele voltar, ele voltará em toda a sua glória. Ele voltará e lutará ao lado de Jerusalém
contra todas as nações que virão e o anticristo e todos os inimigos que virão para destruir Jerusalém. O Senhor Jesus virá e com assopro da sua boca ele destruirá todos os seus inimigos. A Bíblia diz que ele vai pisar ali no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras vai rachar de alto a baixo e com o sopro da sua boca ele vai destruir os inimigos e ele vai trazer o reino dele para aqui para a terra, o reino chamado Reino Milenar, que durará por um período de 1000 anos, e nós estaremos com ele e reinaremos com ele e seremos nações de sacerdotes reais, né? Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Deus, diz o Senhor, o Deus, aquele que é, que era, e diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Alfa e Ômega é as letras grega, né, do alfabeto. Alfa, as primeiras letras do alfabeto grego, as primeiras e últimas, ou seja, ele é o começo e ele é o fim. É ele que ele está dizendo. Ele é o começo, ele é o fim. Diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir. Só aqui nós entendemos um pouquinho sobre a doutrina da Trindade, pois João descreve Jesus como Deus. Jesus é Deus. Ele é o começo e o fim. Não é verdade? A Bíblia diz que Deus subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. O livro do Apocalipse, meus irmãos, é isso aí mesmo. Ele é um pouquinho meio complexo, né? São muitas informações. Então, por isso que já deu 28 minutos do nosso tempo. Deus abençoe a sua vida. Foi só uma introdução, viu? Esse vídeo é um vídeo introdutório. Eu vou postar o vídeo e depois eu vou deixar no card do vídeo aqui o livro de Judas para que você possa ver, né? Eu falei que eu ia deixar o livro de Judas aí no card. Vou deixar o livro de Judas aí. Mas eu quero te dizer uma coisa. Se inscreva no canal para que você possa receber os próximos vídeos que serão postados aqui no canal. E assim nós vamos, com certeza, estudar um pouquinho sobre o livro do Apocalipse. Se você tem interesse nisso, então deixe o seu comentário aí. Pastor, eu quero que eu só faça o próximo vídeo. Pastor, eu gostei do estudo. Eu vou esperar o seu comentário para eu fazer o próximo vídeo. Se eu ver que o vídeo teve repercussão, que você gostou da pregação, do ensino, do estudo, se você está gostando e quer um próximo vídeo, porque não adianta eu fazer um vídeo que a pessoa não vai, porque o livro do Apocalipse você tem que tirar tempo para estudar. Então não adianta eu fazer um vídeo que as pessoas não vão gostar. Se você for gostar, for abençoar a sua vida, deixe nos comentários aí. Pastor, o próximo vídeo, pastor, a continuidade, pastor, o versículo 9 em diante, pastor, o livro, que aí nós vamos trabalhando de acordo, eu vou trabalhando o vídeo, o estudo, vocês vão colocando no comentário. E não esqueça, gente, é sério, me ajude, não esqueça de dar o seu like aí, é muito importante. Deus abençoe sua vida, muito obrigado, que a mão de Deus esteja estendida para te abençoar e te dar vitória.